Não tinha Google Maps. Não tinha Google Maps. E é engraçado que o representante comercial, ele é um empreendedor, né? Talvez ele não se classifique ali por conta de questão de contrato, burocraticamente e tudo mais, que ele está representando uma outra marca, mas ele recebe somente pelo seu resultado, né? Exatamente. Isso é empreendedorismo também, né? 100%, porque o representante comercial acorda desempregado todo santo Todo dia. dia. É verdade. O cara só conquista o emprego dele, o trabalho dele, quando ele faz a primeira venda. É verdade. E o interessante, quando eu trabalhava nessa loja de som para carro, os clientes vinham até mim. Então ali eu dominava. Eu dominava o que eu fazia. 10 anos, pô. Eu ficava atrás de uma mesa vendendo. Naquela parte eu dominava. Ali eu era o rei. Passivo. Passivo. E quando eu saí, cara, eu tinha que ir de porta em porta, visitar os lojistas para eu vender calçado. É. E por incrível que pareça, eu tinha muita vergonha. Essa transição da venda passiva para venda ativa, ela é uma diferença danada, né? Mas gritante, Gritante. porque lá eu que comandava, eu que dava as cartas. Porque quando o cliente vem até você, ele quer comprar. É. Aí vai da sua arte, da sua habilidade de decidir o que você vai vender para aquele cliente, mas ele já veio decidido. É. O cara quando pega o carro para numa loja de som e acessórios, ele já sabe o que ele quer. Aí vai você, do seu convencimento, da sua oratória, do seu conhecimento de vender para aquele cliente. O seu trabalho ele é muito mais de aumento de ticket médio do que de fato o convencimento da Exatamente. venda inicial. Porque o cara já tá ali, eu quero comprar. É. Aí você vai usar as artimanhas e o seu conhecimento, a sua habilidade, a sua simpatia para você vender. Quanto mais, melhor. Quanto mais venda, maior a comissão. E eu saí desse parâmetro, desse setor, para ir para o porta a porta, para vender calçado para lojista aqui no Mato Grosso. Nossa. 2002. Num lugar que você não conhecia. Que eu não conhecia, em 2002. Que desafio, hein? E o que acontece? Aí em 2002, cara, o que acontecia? Os representantes saíam do Sul, saíam do Paraná, saíam de Santa Catarina, vinham pra cá, faziam uma viagem, vendia e nunca mais voltavam, porque era muito longe, cara. Eu saía de Sinop para chegar em Colíder, que era 150 quilômetros, era 4 horas e meia. Era tanto buraco, que tinha buraco no acostamento, esperando para entrar na avenida, na rua principal, porque não cabia. A gente não andava, velho, era um caos. Quando tinha asfalto, não prestava. E quando não tinha, era sem asfalto. E eu, cara, dos 141 municípios, eu tinha cliente em 98. Meu, é o estado inteiro. Eu ia Coniza, Aripuanã, Vila Rica, Cáceres, Comodoro. Eu viajava o estado inteiro. Você era um representante exclusivo no estado. Eu era o representante exclusivo do estado de uma marca que não tinha nenhum cliente aqui. Nossa. Então foi um desafio tremendo. Aí eu tinha que pegar... Chegava no lojista assim, olhava na minha relação, tá tal, vou chegar lá, loja tal. Existia ainda, porque a relação de lojista era muito antiga. Tinha lojista que não existia mais, que já era, entendeu? Aí chegava lá, opa, esse tem aqui, beleza, agora vai eu vender. Chegava, parava meu Fiatzinho Uno, 92, Yong, sem ar, braço preto e daqui pra cá branco, por causa da camiseta, né? Parecendo caminhoneiro. Aí eu chegava lá, falei, Glória, preciso vender. Aí eu me transformava. Quando eu descia do carro, eu vestia a minha máscara do comunicador e entrava na loja, cara, e o objetivo primeiro era vender. Só que quando entra um representante numa loja pela primeira vez, cara, é 10 não para um sim. E é fato, é 10 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 não. Aí você recebe um sim. E aquilo foi me moldando e me desesperando, porque... E gera uma frustração, demais, né? cara. Você tem um conhecimento da estatística, mas ainda assim... Demais. Passar e assim, pelo vale gera uma frustração. E qual que era a palavra que eu mais escutava? Na próxima viagem eu te compro. Porque todo mundo que vem não volta. E tinha uns que falavam assim, não, na sua terceira viagem eu te compro. Cara, e terceira viagem era mais de um ano. Porque vamos falar Juína, eu ia pra Juína 2 vezes por ano. Então eu ia no primeiro semestre, no segundo semestre, e ia no outro ano. Então eu passava no primeiro semestre sem venda, segundo semestre sem venda. Aí no outro ano, que o cara fala assim, agora eu vou comprar de você. E o ramo de vestimenta, calçado, ele não é igual à alimentação, por exemplo, que toda semana você tem que ir lá, todo mês tem que ir lá. Você não tem nem giro para isso. Coleções. Né? Coleção. Hoje ainda tem 4 coleções por ano. Tem uma coleção e mais a pré, entendeu? Então hoje representante trabalha de janeiro a dezembro. Na minha época, a gente começava em fevereiro e parava em outubro. Às vezes eu parava em setembro, porque
a fábrica vendia muito e ela consegue produzir 1.000 pares por dia. Aí, representantes do Brasil inteiro mandando pedido, opa, preencher um dia, preencher outro dia, preencher outro dia, preencher outro dia, preencher outro Acabou o dia. estoque. E às vezes a gente tava aqui em setembro, eu tava vendendo por dia, em volta às aulas, para janeiro do outro ano. Aconteceu várias vezes isso. Mas quando a fábrica foi crescendo e foi ficando conhecido, isso acontecia muito, porque para aumentar uma produção de uma fábrica não é assim, ó, vou aumentar a produção. É Jamais. maquinário, é gente, a gente vai falar disso daqui a pouco, é equipamento, é gente, é espaço físico, tem toda uma logística para poder aumentar uma produção. Ou vai numa fábrica que está quebrada, readequa ela para você produzir o seu calçado naquela esteira, naquela linha de produção. Mas assim mesmo é limitado. Sim. Eu consigo vender, produzir 150 pares por dia. E são 150 pares por dia. Você não vai produzir 160, 180, 170. Às vezes quebra uma máquina, dá defeito numa máquina e fica parado meio-dia para poder arrumar que a linha de produção para. Uhum. Então, assim, tem todos esses detalhes que não tinha o que fazer. Aí passava uma, duas, três vezes, aí tinha lojista que comprava, aí tinha lojista que falava assim, e se der defeito? Porque era a maior preocupação do cara, o cara pega, compra lá 48 pares de um certo produto, aí ele pagou aquela duplicata, começou a vender, descolou o solado, e aí? Aí tinha representante que vendia uma vez e nunca mais voltava. Aí o cara ficava com prejuízo. Absorvia o prejuízo. Prejuízo. Tinha que jogar no lixo, tinha que colar, tinha que doar.